Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Polos de Emergência. E tem paciente que entra no seu plantão e você já sabe, essa história vai dar trabalho. Suando, taquicárdico, agitado, com o olho arregalado e uma mochila de diagnósticos diferenciais nas costas. Mas e se for só ou principalmente droga? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque normalmente chega ao PS o paciente jovem, sem comorbidades, taquicárdico, hipertenso, midriático, inquieto, com a fala acelerada, sudoreico. Tem um nome para isso, a síndrome adrenérgica. E a primeira coisa que você tem que pensar no Brasil em 2025 é cocaína ou crack. Não precisa ter histórico de uso, pode negar tudo, mas a clínica grita. E aqui o ECG, a GASO e a CPK vão ser mais úteis do que o discurso. Cocaína é droga suja, mexe com tudo. Sistema nervoso, coração, vaso, rim e até útero. A cocaína é um alcaloide extraído da folha da coca. Pode ser inalada, fumado no caso do crack, ou até injetada. Seja como for, o efeito é sempre potente. Aumenta noradrenalina, dopamina, serotonina, glutamato e ainda bloqueia canais de sódio. É simpatomimético puro e sujo. A clínica vem com midríase, agitação psicomotora, taquicardia e hipertensão. Pode haver delírio, crises convulsivas e a crise adrenérgica. Além disso, a dor torácica entra nos diagnósticos diferenciais. Sim, seu paciente pode infartar. A dissecção de aorta, o AVC hemorrágico ou isquêmico também devem ser considerados. Alguns exames te ajudam. O ECG arrastado ou com o QRS alargado é um sinal de alerta. A CPK é útil para avaliar a presença de rabdomiólise. A troponina deve ser solicitada em caso de suspeita de IAM. E uma TC, se houver déficit focal ou dor torácica persistente. A conduta prática é que os benzodiazepínicos são seus melhores amigos. Eles controlam a agitação, a pressão, a frequência cardíaca e reduzem o risco de convulsão. Evite beta-bloqueadores isolados. O bloqueio beta sem bloqueio alfa costuma dar ruim. Se o QRS alargar, pense em bicarbonato. Se houver IAM com supra, trate como IAM mesmo, de preferência com angioplastia. Se a convulsão for refratária, o fenobarbital entra em cena. E se for uma mulher grávida com sinais de pré-eclâmpsia, também pode ser cocaína. E agora, imagina o mesmo cenário, mas o paciente jura que não é usuário de nada, só toma bala em festa. Anfetamina, meu amigo, a mesma linha da cocaína, estimula adrenalina, noradrenalina, dopamina e bagunça o corpo todo. A clínica é de uma síndrome adrenérgica igual ou pior, com alucinações, agressividade, hipertensão maligna e crises convulsivas. Existe hipertermia, rabdomiólise, dissecção de aorta e até uma PCR súbita. Para o diagnóstico, a urina toxicológica ajuda, mas o quadro clínico fala mais alto. Lembre-se de pedir eletrólitos, CPK, função renal, hepática e um ECG. Quanto à conduta, os benzos de novo, especialmente se estiver com psicose ou convulsão. Se o paciente se encontra hipertenso, prefira nitroprussiato ou a nitroglicerina. Se estiver hipertérmico, refrigere. Eu falo aqui de pacotes de gelo, banho gelado e, se necessário, até suporte ventilatório. E chega um outro paciente. Padrão de balada, mandíbula travando, confiante, eufórico, hipertenso, taquicárdico e suando litros. Pode ser êxtase, famoso MDMA, que é, adivinha, um derivado da anfetamina, mas com um quê de serotonina. E é aí que mora o perigo. Ele é tóxico justamente porque libera serotonina demais, podendo gerar a síndrome serotoninérgica. Pode ainda provocar SIAD, a síndrome de secreção inadequada de hormônio antidiurético, com uma hiponatremia severa e crises convulsivas. Existe um risco real de edema cerebral e herniação. A conduta são os benzodiazepínicos se houver agitação ou crises convulsivas e corrija o sódio com critério. Cuidado com as correções rápidas de hiponatremia. Se houver hipertermia, resfrie ativamente. Existe em nosso meio ainda o LSD, que é mais sutil na fisiologia, mas mais caótico na percepção. O paciente te olha e diz que está ouvindo cores, vendo vozes, fala que o teto está derretendo. Isso porque o LSD é um alucinógeno puro.
não dá síndrome adrenérgica tão clássica, mas pode causar a famosa bad trip, com ansiedade intensa, pânico e desorganização. Existe hipertermia, agitação, convulsões e até arritmias. O que fazer? Ambiente tranquilo, um quarto com pouca luz, com pouco som e, se necessário, benzodiazepínicos para sedação. Evite os antipsicóticos, especialmente o haloperidol, pode piorar o quadro. E quanto ao cannabis, sim, ainda tem gente que vai chegar e dizer que foi só erva, o famoso baseado. Emergencista, a maconha pode parecer inofensiva, mas intoxicação por THC existe sim, e no PS chega. Um quadro clínico de uma hiperemia conjuntival, boca seca, fome, taquicardia leve. Em alguns casos, pode haver ataxia, hipotensão postural e crise de ansiedade. A maconha pode inclusive precipitar infarto agudo e quadros psicóticos em quem tem predisposição. O manejo é com controle sintomático, ambientes calmos e benzodiazepínicos se necessário. ECG e troponina se dor torácica e lembrar, já teve IAM por maconha sim. E para fechar, a droga de abuso mais socialmente aceita, o álcool. Etanol é GABA puro, depressor do sistema nervoso central, hepatotóxico e traíra. Porque quando chega intoxicado, o paciente pode estar sonolento, confuso, hipotenso ou com convulsão por uma hipoglicemia. A clínica depende do nível sérico. Até 100 mg por decilitro, existe euforia e desinibição. Entre 200 a 300 mg por decilitro, o paciente está atáxico, disártrico e sonolento. Acima de 500 mg por decilitro, coma, parada respiratória e morte são possíveis. Peça de forma rápida uma glicemia, eletrólitos e gaso com anion gap. As funções hepática e renal podem ser desejáveis. O etanol sérico é muito pouco disponível, mas é uma possibilidade. Quanto à conduta, estabilize a via aérea, respiração e circulação. Esse ABC é mais válido que nunca nessa intoxicação. Corrija hipoglicemia com glicose hipertônica 50% e cuidado com a hiponatremia dilucional. Se for muito grave, considere suporte avançado. E nunca se esqueça, naquele paciente cronicamente desnutrido, suspeito para um déficit de tiamina, reponha a vitamina B1 antes da glicose. A tentativa aqui é de evitar a síndrome de Wernicke. Sim, as evidências atuais são conflitantes quanto a isso. E é óbvio que ninguém deve atrasar o tratamento de uma hipoglicemia, condição potencialmente fatal, por conta da reposição de tiamina. Mas é sempre bom ter isso em mente naquele etilista cronicamente desnutrido. Emergencista, de cada 10 pacientes com agitação e taquicardia no PS, pelo menos 2 vão estar sob efeito de alguma droga de abuso. Reconhecer os sinais, saber o que pedir e como tratar pode ser o divisor entre mandar para casa ou correr para a sala vermelha. Então, da próxima vez que você vir um olho arregalado, uma frequência cardíaca alta e uma história esquisita, lembra desse bolos e não subestima o poder de uma droga maldita. Esse foi mais um Bolos de Emergência, e eu me despeço mais uma vez agradecendo a nossa imensa audiência, pedindo a todos vocês que nos sigam no Spotify e que também nos avaliem por lá. Aquelas 5 estrelas significam muito para a continuidade do nosso trabalho. Lembro a todos vocês que agora também estamos no YouTube e com perfil próprio do Bolos de Emergência no Instagram. Além disso, volto a deixar à disposição o meu Instagram pessoal, @drbruno_leite, para todos aqueles que quiserem trocar uma ideia sobre medicina de emergência baseada em evidência e também ser adicionados à nossa comunidade no WhatsApp, que já conta com mais de 1.200 emergencistas do Brasil e de até outros países. Por lá, todo mundo sabe que conhecimento bom é conhecimento rápido.